Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confiabilidade e escalabilidade em aplicações que lidam com muitos dados. E aí, galera, beleza? Vocês sabem que existe aquela ideia do profissional T-shaped, né, em forma de T, que ele tem vários interesses, mas se especializa numa coisa. O Kent Beck, na newsletter dele, fala de um outro tipo de profissional que ele chamou de espalha-tinta, foi a tradução que eu fiz. Então, esse aqui, que é o post dele, na verdade, está repostando alguns posts antigos, esse aqui é de 2016. Então, ele começa falando do exemplo de uma pessoa, que é o Keith Adams, que trabalhou na VMware com kernels, depois com máquinas virtuais, depois em performance de busca no Facebook, depois com implementação HHVM no PHP, depois machine learning, e foi algum tempo Chief Architect no Slack. E entre esses vários projetos aqui, trabalhou em várias coisas que duraram horas, dias ou semanas. Então ele chamou o Keith, né, de um paint drip person. Então uma pessoa que deixa a tinta escorrer aqui em vários pontos, por assim dizer. Na verdade, ele fala que ele estava um pouco cansado com essa ideia do team model, porque não encaixava em várias pessoas que ele considerava habilidosas, né? Então, pessoas habilidosas são boas em muitas coisas, elas têm interesses que se desenvolvem ao longo do tempo, elas não planejam a próxima área de foco, e às vezes uma área de foco não tem nada a ver com a área de foco anterior, elas estão sempre explorando só por curiosidade e às vezes ressuscitam interesses antigos. Então isso não encaixa muito bem com o T-shaped, né? Então por isso que ele inventou o paint drip, né? A ideia é que você está pintando lá, né? A pessoa que é paint drip, você está pintando lá em cima do seu canvas, da sua tela, e às vezes um tanto de tinta se acumula e começa a descer a gota de tinta, e aí você nunca sabe quanto que vai descer, né? Que é o nível de profundidade que você vai ter naquela sua nova área de interesse. E aí você vai mexendo lá o seu pincel, realmente estudando várias coisas. Claro, né? Uma pessoa precisa tomar cuidado para não ficar pulando muito de galho em galho e não saber nada. É o chamado Jack of all trades, master of none, né? Em inglês tem essa ditado que é a pessoa que sabe muito pouco de várias coisas, mas não sabe bem de nenhuma delas. Mas a verdade é que eu me identifiquei com essa ideia do paint drip person, porque eu tenho muitos interesses, né? Então, já fiz o doutorado lá em computação, agora eu passei a me interessar mais por desenvolvimento. E aí sempre tem um livro, né, que eu estou estudando. O último foi o Microservices do Sam Newman, em particular para criar lá o curso de microserviços que me convidaram para fazer lá na PUC do Rio, na especialização online deles de engenharia de software. Agora surgiu um novo interesse, né, que eu queria compartilhar com vocês, que eu estou estudando o livro Designing Data Intensive Applications. E aí é possível ou não, dependendo de quanto dessa tinta aí vai escorrer, é possível que haja mais vídeos sobre esse assunto. Eu estou achando bem legal o livro. No começo, né, na introdução, eu gosto muito de ter boas definições na cabeça. Já falei sobre isso aqui no canal. Então, eu acho que as pessoas elas trabalham bem quando elas têm as coisas bem definidas na cabeça. Então, o que é arquitetura de software, o que é design, o que é teste, né? O que é um teste automatizado, o que é um caso de teste, o que é requisito, o que é uma user story. Então, é muito bom a gente ter boas definições dessas coisas na nossa cabeça. E eu percebi que ele gosta de definir bem as coisas, o autor do Designing Data Intensive Applications. Então, esse aqui é o livro, né? Designing Data Intensive Applications, The Big Ideas Behind Reliable, Scalable and Maintainable Systems. É do Martin Kleppmann. Então, eu achei interessante, né? Porque ele foca em confiabilidade, escalabilidade e manutenibilidade de sistemas, que são requisitos não funcionais. Então, uma coisa que eu não tenho muito conhecimento e gostaria de aprofundar um pouco. Como eu disse, não sei quanto que essa tinta vai escorrer. Esse livro também é gigantesco, né? Não sei se eu vou ler ele de cabo a rabo, mas eu estou curtindo muito o começo dele. A ideia do livro é interessante, né, pessoal? Porque hoje em dia, acho que a gente pode dizer que a maioria das aplicações, elas não são muito intensivas no sentido da computação, do processamento. Claro, depende da aplicação, né? Mas se a gente pensar em aplicações web que vão atender a muitos usuários, em geral o problema é o tratamento dos dados, né? O processamento de muitos dados, de dados em grande quantidade, e não tanto a computação em si. Então, claro, se a gente pegar lá um sistema
de game, é claro, aí sim, né, um sistema que precisa de muita computação e não tanto de lidar com uma carga muito grande de dados. Mas no caso das aplicações modernas como o Twitter ou outras redes sociais, ou mesmo o Mercado Livre, por exemplo, né, aplicações de e-commerce, o problema dessas aplicações é realmente a quantidade de dados que ela tem que tratar de uma maneira confiável e com boa performance. E também que sejam sistemas nos quais seja fácil a gente fazer a manutenção. Eu acho que quando a gente fala de arquitetura, né, da arquitetura limpa, por exemplo, que foi um assunto que eu me aprofundei bastante nos últimos anos, a gente está falando em particular de manutenibilidade, porque a gente quer que a gente consiga alterar o sistema com mais facilidade. Mas quando a gente fala de uma grande carga de dados, a gente tem que tomar bastante cuidado com a confiabilidade e com a escalabilidade. Mas o que quer dizer confiabilidade e o que quer dizer escalabilidade? Eu gostei bastante dessa ideia do autor aqui, ó. As tecnologias mudam muito, né, de um dia para o outro, mas por trás dessas mudanças de tecnologia existem princípios que permanecem verdadeiros. Não importa a versão de uma ferramenta particular que você está usando. Se você entende esses princípios, você está numa posição de ver e escolher quais ferramentas que encaixam na sua situação específica, como fazer bom uso dessa ferramenta e como evitar seus perigos, né, as suas desvantagens. E é aí que entra esse livro. Então, de fato, né, mesmo tendo lido bem pouco desse livro, eu vejo que ele foca, né, nessas definições de coisas essenciais. E eu sempre prezei por isso, né, pessoal? A gente realmente ter conhecimentos de princípios que não mudam ao longo do tempo. Porque algumas coisas, de fato, não mudam ao longo do tempo. Por mais que mude a tecnologia, alguns conhecimentos, eles são aplicáveis e continuam sendo aplicáveis porque são essenciais, né? Porque tratam de problemas essenciais da computação ou da engenharia de software. Achei bem legal que ele foca nesses três pilares aqui, que é a confiabilidade, a escalabilidade e manutenibilidade. Mas o que são essas características, esses requisitos não funcionais, né? Então, confiabilidade é a questão de você ter um sistema que é tolerante a falhas de hardware e software e também a erros humanos. Então, esse termo fault, failure, error, ele é bem complicado de você definir bem, mas ele define nesse livro. E o que seria escalabilidade, né? Então, você medir a carga e a performance, os percentis de latência e o throughput. Depois, manutenibilidade tem a ver com operabilidade, com simplicidade e capacidade de evolução. Então, basicamente, confiabilidade seria isso, né? Continuar a trabalhar, a performar de maneira correta, mesmo quando as coisas dão errado. Então, isso seria tolerância a falhas. Então, o sistema é confiável quando você pode ter falhas, porque as falhas, de fato, elas sempre vão acontecer. A gente tem que ter por hipótese que o nosso hardware vai falhar, que o software vai falhar, que a gente vai ter falhas humanas e o nosso sistema ele tem que ser de certa maneira tolerante a essas falhas, né, ou resiliente. Então isso dá confiança de que esse sistema ele vai continuar funcionando mesmo que ocorram pelo menos certos tipos de falhas. Obviamente que a gente não consegue ser totalmente tolerante a falhas, né? Ele dá até um exemplo bem excepcional aqui, né? Se o planeta Terra fosse engolido por um buraco negro, né, esse tipo de falha, né, seria muito difícil que o seu sistema tenha tolerância. Então, só faz sentido falar que o nosso sistema ele tolera certos tipos de falhas. E aqui ele define a diferença de fault, né, que eu estou chamando de falha aqui, poderia ser defeito, e failure. Né? Então, fault is usually defined as one component of the system deviating from its spec. Então, um defeito é quando um componente ele desvia da sua especificação. E uma failure é quando o sistema, como um todo, ele para de prover o serviço requerido para o usuário. Então, é impossível reduzir a probabilidade de um defeito a zero. Então, o que a gente tem que fazer, né? Em geral, a gente vai projetar mecanismos de tolerâncias a esses defeitos que vão prevenir esses defeitos de causarem falhas mesmo. Ou seja, de não deixar que o sistema pare de prover o serviço requerido. E aí ele começa a falar quais são os tipos de defeito que a gente pode ter. Defeito de hardware, defeitos de software, pode ser, por exemplo, um bug, processo descontrolado, um serviço que o sistema depende que começa a ficar lento ou irresponsivo, ou começa a retornar respostas corrompidas, falhas em cascata, onde um pequeno defeito num componente engatilha um defeito em outro componente e assim por diante. Isso seriam
problemas de software e depois ele fala de problemas de falha humana. E aqui ele dá exemplo de como você fazer um sistema tolerante a falhas humanas. Então, por exemplo, você pode projetar um sistema de uma maneira que minimiza a oportunidade do problema, né, da falha humana. Por exemplo, abstrações bem projetadas, APIs, interfaces de administrador que facilitam fazer a coisa certa e desencorajam a fazer a coisa errada. Acoplar, né, os lugares onde as pessoas falham mais dos lugares que podem causar, de fato, falhas no sistema, que vão tornar algum serviço inutilizável, que ele fala sobre teste também, né? Sobre em todos os níveis, teste de unidade, teste de integração do sistema como um todo e testes manuais e assim por diante. Bom, aí depois ele fala sobre escalabilidade. Esse começo eu já achei bem interessante, né, pessoal? Porque ele mostra que confiabilidade não é uma característica absoluta de nenhum sistema. Na verdade, você vai fazer um sistema que ele é tolerante a alguns tipos de defeitos. E o mesmo se aplica à escalabilidade, né? Não tem um sistema que é escalável absolutamente. Na verdade, né, a escalabilidade ela vai estar sempre relacionada a uma carga que aumentou, por exemplo. Então, se a gente aumentar a carga de usuários concorrentes no nosso sistema. Então, a gente tem 1 milhão de usuários concorrentes no sistema, agora a gente vai ter 10 milhões. Será que se a gente aumentar essa carga de 1 milhão para 10 milhões de usuários concorrentes, será que o nosso sistema consegue manter a mesma performance? A escalabilidade ela sempre vai estar relacionada com uma determinada carga. Em geral, a gente está pensando, quando a gente descreve a performance, a gente está pensando o que acontece quando a carga aumenta. Em geral, a gente olha, né, para esse problema de duas maneiras. Quando você aumenta um parâmetro de carga e mantém os mesmos recursos do sistema, como que a performance do seu sistema é afetada? E o outro lado da moeda seria, quando você aumenta um parâmetro de carga, quanto que você precisa aumentar nos seus recursos para manter a performance inalterada? Então, essas duas questões, elas requerem números, certo? De performance. Performance não é um negócio abstrato. Tem que ser uma coisa concreta. Então, como que a gente pode fazer para descrever a performance de um sistema? Bom, e aí ele dá algumas métricas, né? E a métrica mais utilizada em sistemas online é o tempo de resposta. Quer dizer, o tempo que demora para um cliente estar fazendo uma request receber uma resposta. E aqui tem essa nota que eu achei bem importante, né? Que latência e tempo de resposta não são a mesma coisa, apesar de, em alguns lugares, serem utilizados de maneira sinônima. Então, o tempo de resposta é o tempo que o cliente vê. Então, ele inclui também os delays da própria rede ou os delays de fila. A latência, pelo contrário, é o tempo que a sua request fica esperando para ser tratada. Então, por isso que chama latência, né? O quanto que a sua request fica latente esperando para ser servida. Beleza, então uma das métricas mais importantes é o tempo de resposta, se a gente fala de um sistema online. Mas como é que a gente mede, né, o tempo de resposta? Bom, o problema é que na prática, o response time de uma request pode variar muito, né? Então, dependendo da rede, dependendo da carga que já está sendo tratada no sistema. Então, em geral, a gente não pensa em response time como um número simples, mas sim como uma distribuição de valores que a gente pode medir. E aqui ele mostra a melhor maneira de você medir o response time como valores distribuídos. Então, de maneira geral, olha que interessante, ele diz que média não é uma boa maneira de você tratar o tempo de resposta do teu sistema. E aqui uma curiosidade que eu não sabia, né? Em inglês, average, em geral, é entendido como sendo a média aritmética. Mas, na verdade, né, average, em inglês, quer dizer o mais comum, não necessariamente a média. A média em inglês seria mean mesmo, né? The arithmetic mean. Aqui ele diz que a média não é uma boa métrica, se você quer saber o response time típico, porque não diz quantos usuários realmente experimentaram aquele delay, aquele response time. Então, a melhor forma que ele diz aqui para você medir o response time é usando percentis. E aí, na verdade, em vez de olhar para a média, a gente olha para a mediana. Então, a mediana aqui, que é o P50, né, é o percentil 50, na verdade quer dizer o seguinte, que metade das requisições demoraram menos tempo do que essa mediana e metade demoraram mais tempo. Se a gente pegar os percentis mais altos, isso aqui quer dizer o seguinte, né? O percentil 99 aqui quer dizer que 99% das requisições demoraram menos para obter uma resposta do que o número, né, no percentil 99. Eu achei bem legal também, porque ele diz que na Amazon, quando ele fala de response time,
ele utiliza o percentil 99,9. Isso porque os clientes com as requests mais lentas, que demoram mais, em geral são os que têm mais dados nas contas deles, ou seja, são os clientes que pagam mais. Então, são os clientes mais valiosos. Então, por isso que a Amazon toma cuidado para que esse percentil 99,9 tenha um response time adequado. Então, ele dá o exemplo do Twitter aqui. No Twitter, né, as operações principais são postar um tweet e a sua timeline. E aí existem duas maneiras, né, de você realizar essas operações ou implementá-las. Uma delas é usando um banco de dados comum, né, no qual, quando você insere um novo tweet e um usuário vai fazer a requisição do seu timeline, ele vai fazer um lookup de todas as pessoas que ele segue e recuperar todos os tweets daqueles usuários e fazer um merge, né, desses tweets todos ordenados por tempo. Então, essa é a timeline. Então, num banco de dados relacional, o select, para isso, seria mais ou menos esse, né? Selecione todos os tweets e usuários da tabela tweets, fazendo join, né, com a tabela users, onde o ID do sender tem que ser o ID do usuário, e fazendo join com a tabela follows, onde o ID do seguido é igual ao ID do usuário. E aí o critério, né, é que o ID do seguidor é o usuário que está fazendo a requisição aqui da sua timeline. E a segunda implementação seria manter um cache do timeline do usuário, como uma espécie de mailbox de tweets. E aí, quando alguém posta um tweet, a gente faz um lookup de todas as pessoas que seguem esse usuário e insere esse novo tweet em cada um dos caches, né, dessas pessoas que seguem o usuário que fez o tweet. Então, basicamente, a gente tem esses dois esquemas aqui possíveis para implementar. E aqui ele diz isso, né? Na primeira versão do Twitter, ele usava essa primeira implementação. Mas o problema era a carga, né, das timelines. Porque o problema é que, em geral, a gente publica muito menos tweet do que lê a nossa timeline. Então, dessa maneira, o Twitter acabou mudando para a abordagem número 2 aqui, que é esse esquema aqui. Então, isso mostra, né, que a escala ela vai depender muito da situação do teu sistema. E como vocês viram, né, é muito importante a gente ter medidas, né, a gente ter métricas para a gente, de fato, saber se nosso sistema vai conseguir escalar, vai conseguir manter a mesma performance, com os mesmos recursos que a gente tem hoje, se a gente aumentar a carga de X para Y. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido. Talvez, né, num próximo vídeo a gente fala sobre manutenibilidade, né, que seria a terceira característica que é tratada no livro Designing Data Intensive Applications. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.